Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai entrar na lei de Ampère, que ela seria uma analogia, né, uma equivalente à lei de Gauss que a gente viu lá quando a gente estudou o campo elétrico. Bem, quando a gente estudou então a eletrostática, a gente considerou o fluxo do campo elétrico, o qual pode ser obtido pela lei de Gauss. Aqui na magnetostática, a gente não vai estudar fluxo de campo magnético, mas sim circulação do campo magnético. E essa circulação do campo magnético ela pode ser obtida via lei de Ampère, tá bom? Bem, se a gente quiser calcular o fluxo do campo magnético, aí a gente vai ter que usar a lei de Gauss. No caso, né, a lei de Gauss para o magnetismo. Bem, ela vai mostrar que o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é sempre nulo. Isso porque, né, as linhas que saem, elas entram. A gente já discutiu isso várias vezes. Bem, matematicamente isso significa, né, que essa integral fechada, né, ou seja, essa densidade de fluxo magnético que atravessa essa superfície fechada, se a gente fizer esse somatório, ela vai ser sempre igual a zero. Essa integral, né, vai ser sempre igual a zero. Bem, significa que as linhas de campo magnético elas têm uma circulação. E aí a gente consegue medir essa circulação por meio da lei de circulação de Ampère, ou simplesmente lei de Ampère. A circulação, né, ou seja, a integral ao longo de um percurso fechado do campo B é igual ao produto entre a permeabilidade do meio e a corrente elétrica total que flui através do contorno, ou seja, perpendicular a esse plano do contorno. Então a fórmula é essa aqui, ó. A gente tem um percurso, né, um comprimento, né, um caminho. Se a gente fizer a integral desse campo magnético ao longo desse caminho, esse resultado, que é o resultado da circulação, ele vai ser igual a μ0 vezes a corrente elétrica que flui através desse percurso, né, ou seja, perpendicular a esse percurso. Bem, o B, né, é a densidade de fluxo magnético. E aí eu até cheguei a comentar isso por alto, se eu não me engano, na última videoaula, que a gente pode considerar, no lugar de usar o B, a gente poderia usar o H. E a relação entre B e H, eles são os vetores, né, com a mesma direção e sentido, só que a diferença é que o B, ele considera o μ0, né, e o H não, né? O H a gente remove esse μ0. Ou seja, né, o B é igual a μ0 vezes H, onde o H é chamado de vetor intensidade de campo magnético. E a unidade dele é ampere por metro. Bem, naturalmente é μ0 vezes H se a gente estiver no vácuo. Se a gente estiver num meio qualquer, a fórmula fica B é igual a μ vezes H, onde esse μ é a permeabilidade magnética do meio. Bem, aí substituindo aqui no lugar de B, substituir por μ vezes H, ou μ0 vezes H, o μ0 que está desse lado corta com desse lado, vai ficar só o H desse lado e o I desse lado, né? Ou seja, aqui, ó, em termos do vetor intensidade de campo magnético, a circulação desse vetor H ela é igual à corrente elétrica que flui através desse percurso. Então a lei de Ampère, né, também chamada de lei circuital de Ampère, lei de circulação de Ampère, ela demonstra que a integral de linha desse campo magnético H em torno desse percurso fechado C é igual à corrente transversal ao plano em que o percurso está contido. Bem, a circulação de H produz uma corrente elétrica I, perpendicular a essa circulação, e vice-versa, né? Uma corrente elétrica I produz um campo H que a circula. Lembrando que as direções e sentidos, né, para I e H a gente consegue obter pela regra da mão direita. Bem, a integral de linha nos leva a multiplicar a componente H na direção do caminho, por um pequeno incremento desse comprimento em um ponto do caminho. Então é o resultado da integral de linha, né? O que a gente faz na prática é multiplicar cada pedacinho de H por um incrementozinho, né? Por um pedacinho de DL. E a gente vai fazendo isso sucessivamente até percorrer todo o caminho, todo o percurso. Então aqui, ó, em um ponto do caminho, e também faz com que nos movemos ao longo desse caminho até o próximo comprimento diferencial, repetindo esse procedimento até a gente percorrer todo o caminho. Outro ponto importante da gente observar é o seguinte, ó. Vamos considerar então esse condutor, né, de azul.
A gente tem uma corrente elétrica que flui através desse condutor. E aí o que eu quero fazer, a gente já sabe que nesse caso o campo magnético ele vai estar circulando, né, esse fio condutor, né? E aí aqui vou simplesmente pegar e imaginar vários percursos, ó, esse percurso A, esse percurso B, né? Percurso A é uma circunferência, percurso B é um quadrado e o percurso C é um percurso qualquer, só que olha só, ele não é fechado, tá vendo? Que ele termina aqui, ó. Ele tem um espacinho dele que manteve ele aberto. O A e o B são fechados. E o C não é fechado. Tá bom? O que é interessante a gente observar nessa figura? Bem, se a gente fizer a integral de linha, né, de H ao longo desse percurso fechado A e B, tanto faz se a gente usar essa circunferência ou se a gente usar esse quadrado, todos os dois, quando a gente fizer essa integral aqui, ó, nos dois casos o resultado vai dar exatamente igual ao I. Porque quem é esse I? Esse I que flui? É justamente o I que atravessa o percurso. Como eu estou considerando que essa corrente é a mesma, né, ao longo de todo o fio, então a corrente que atravessa esse percurso A aqui é o próprio I que está entrando, que é o mesmo I que atravessa o percurso B. Então, independente desse percurso ser essa circunferência ou ser esse quadrado, o resultado da integral de linha vai ser o mesmo, vai ser o I. Uma vez que esse percurso ele é fechado. Então, se ele é fechado, ele vai ser igual a toda a corrente que atravessa ele. Agora, no caso do percurso C, ele poderia ser uma circunferência também, ou um quadrado. O fato é que se ele não for fechado, parte da contribuição, né, do campo, ela não vai ser considerada. Ou seja, parte da contribuição do campo, né, em relação a essa corrente que está atravessando, ela estaria aqui nesse pedacinho que a gente não considerou no percurso. Aí, consequentemente, né, o resultado dessa integral ela vai dar um pouco menor do que esse valor de I. Então essa é uma observação importante, né? Uma vez que não foi formado um percurso fechado, então a corrente inteira não foi envolvida pelo caminho. Então tem uma parte aqui da corrente que a gente não está considerando. Então, né, naturalmente, para qualquer que seja esse contorno fechado, ou seja, esse contorno que está em volta da nossa corrente, a gente vai obter o mesmo resultado, né, para integral de linha. Só que, e aí por isso que existe essa analogia da lei de Ampère com a lei de Gauss. Se a gente escolher um percurso que tenha a mesma, que seja simétrico, né, que tenha uma geometria muito parecida, né, com a do campo magnético, ou seja, que acompanhe a direção do campo magnético, a nossa integral que a gente for fazer, né, essa integral de linha, ela vai se tornar uma simples multiplicação. Entendeu? Então simplifica nas contas, né, na matemática. No caso aqui desse problema, a gente sabe que a simetria que o nosso campo magnético ela possui é essa simetria em forma de circunferência para esse problema. Então seria mais adequado para a gente escolher esse percurso A, que aí a integral de linha ia ficar muito mais fácil de ser resolvida, né? Ela viraria uma integral normal com uma multiplicação, né? E essa escolha da geometria para acompanhar a simetria de H, esse contorno, né, fechado que acompanha a simetria de H, é o que a gente chama de um contorno amperiano, que seria, né, o análogo lá da superfície gaussiana da lei de Gauss. Aqui é um contorno amperiano da lei de Ampère. Então, ainda que todos os percursos fechados resultem em I, a escolha de uma geometria, né, de um percurso adequado, que a gente chama de contorno amperiano, vai permitir que a integral de linha se torne uma multiplicação mais simples, né? Bem, aqui tem mais uma explicação interessante que diz que, só para a gente poder mostrar o seguinte, ó, se a gente pegar lá o teorema de Stokes, a gente pode, lá da unidade 2, a gente pode transformar essa integral de linha aqui, ó, nessa integral de uma superfície fechada de um rotacional. Ou seja, né, a circulação ela pode ser obtida tanto pela integral de linha, quanto por essa integral, né, de um rotacional de H, da circulação fechada, de uma superfície fechada. Bem, aí para que eu trouxe isso? Porque eu posso então substituir esse termo lá no lugar, né, desse termo daqui, né?
Então ele vai ser igual ao I que flui, que é o que está escrito aqui embaixo. Ó. Esse termo, ele é igual ao I que flui. Ora, mas o I que flui a gente já viu lá atrás, né? Ele também é uma integral numa superfície fechada da densidade de corrente elétrica. E aí, comparando esse termo com esse termo, eles estão sujeitos à mesma integral, então eu posso chegar à conclusão que esse termo daqui tem que ser igual a esse termo daqui. Então aqui, ó, a gente chegou numa outra forma, né, num outro formato para essa circulação. Ela mostra para a gente, ó, que a densidade de corrente elétrica, olha o lado direito, ele é igual ao rotacional do vetor intensidade de campo magnético. Ou seja, né, o que é esse rotacional? Ele mede para a gente um elemento diferencial de circulação. Né? Um pedacinho, né, esse pedacinho, né, esse elemento diferencial de circulação do campo magnético, ele produz uma densidade de corrente elétrica e vice-versa. Se a gente tiver uma densidade de corrente elétrica, ela vai, naquele pedacinho, ela vai produzir uma circulação, né, um pedacinho de circulação desse nosso campo magnético. E aí, se a gente considerar naturalmente toda a área da superfície, ou seja, integrar esse lado e esse lado, ou esse lado, né, em relação à superfície, a gente vai ter a corrente elétrica total que flui, né, através dessa seção, né, dessa superfície. Que são essas fórmulas aqui de cima. Né? Bem, e aí, né, para terminar, para finalizar, qual é o objetivo então dessa seção? O objetivo é a gente obter o campo magnético H a partir da lei de Ampère. Bem, é importante observar que a partir do momento que a gente obtém o H, basta a gente substituir naquela fórmula, nessa fórmula aqui, ó, multiplica ele por μ ou por μ0, né, que a gente vai conseguir obter a densidade de campo magnético, né, a densidade de fluxo magnético. Bem, para obter H, o que a gente vai fazer? Exatamente como foi feito lá na lei de Gauss. Vamos definir a simetria do problema, ou seja, H varia em função de que coordenada e qual é a sua direção e sentido. Depois a gente escolhe um contorno, que é o contorno amperiano, que segue, né, essa simetria de H. E aí, por fim, a gente substitui nessa fórmula, né, nessa fórmula aqui, para poder obter o H, né, que é o quem a gente quer obter. Tá bom? Então, na próxima videoaula, a gente vai obter, né, a equação de H, começando pelo fio infinitamente longo, que foi o mesmo exercício que a gente fez utilizando lá a lei de Biot-Savart. Então, a gente vai ver se a gente consegue chegar no mesmo resultado, só que matematicamente de uma forma mais simples. Tá bom? Valeu!